Olá, gente querida, gente bonita, pastora Mônica Terrigno. Estamos iniciando mais um programa, o Gente da Gente. E o nosso programa tem por finalidade trazer sempre um trechinho da Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos falar de um dos personagens da Bíblia Sagrada. E olha, eu tenho feito comentários tipo esse que eu vou lhe falar agora sobre o nosso programa. Muitos estão perguntando, pastora, aonde, como é que eu faço para acessar o programa Gente da Gente? Então vai lá no YouTube, isso mesmo, e coloque lá programa Gente da Gente. Lá nós temos a nossa playlist com vários programas, vários personagens, inclusive esse programa de hoje. Daqui a pouquinho você já pode curtir, compartilhar e enviar para o maior número de pessoas que assim você conhece. Pastor, eu quero bem desse povo, eu amo essa família. Se você ama essa família, ajude a compartilhar o nosso programa, levando o melhor da nossa programação, que é o Gente da Gente. Bom, fato é que nós vamos agora falar sobre esse personagem que não sou eu quem revelo, mas são os meus colegas de trabalho. Acompanhe comigo. Eu sou um gileadita. Desde o nascimento fui marcado. O filho de uma prostituta, fui desprezado, rejeitado e expulso da casa do meu pai pelos meus próprios irmãos. Eu fugi para Tobi e me tornei líder de um bando de homens levianos. Vivíamos à margem, mas éramos valentes, guerreiros. Quando os amonitas apertaram Israel, a vergonha de Gileade me forçou a voltar. Os mesmos anciãos que me rejeitaram vieram me implorar: seja o nosso comandante. Eu os confrontei, mas aceitei. Eu os liderarei e depois seria juiz sobre Israel. Enviado pelo Espírito de Deus, preparei-me para a batalha. Mas na ânsia de garantir a vitória, eu cometi um erro que me custaria tudo. Eu fiz um voto impensado ao Senhor. Se me deres a vitória, quem primeiro sair das portas da minha casa ao meu encontro, eu o oferecerei em holocausto. Deus me deu a vitória. Eu conquistei 20 cidades e derrotei os amonitas. Mas ao voltar para Mispa, quem saiu ao meu encontro com tamborins e danças foi a minha filha, minha única filha. Rasguei as minhas vestes. Ela era tudo o que eu tinha. Mas eu havia feito um voto ao Senhor e eu cumpri. A minha glória militar se tornou uma tragédia pessoal. Eu sou Jefité, o herói rejeitado, o valente vitorioso e o pai quebrado por uma promessa feita na carne. Bom, agora não é mais segredo, né? Estamos falando de Jefité. Ele é o nosso personagem de hoje. Esse homem valente, cheio de fé, mas que foi também humilhado pelos seus meio-irmãos, né? Que só chamaram ele para perto quando precisaram da ajuda de Jefité. Filho de uma prostituta, mas homem valente e valoroso. Ou seja, apesar dele, ser da geração de quem ele era, mas isso não houve problema, não teve, o que alguém falasse, mas filho de peixe, peixinho é. Não. Ele foi um homem separado, um homem que escolheu ser quem era, valente, valoroso, apesar de ter sido filho de uma mulher diferente, de uma prostituta, diz o Senhor nosso Deus aqui pela palavra, Mas nós vamos falar muito sobre ele aqui no livro de Juízes. O capítulo é o 11, vamos estudar do verso 1 ao 3, porque esse homem de humilhado, foi exaltado. De humilhado se tornou ali um grande libertador do povo de Deus, o povo de Israel foi muito abençoado através de Jefité. Isso mesmo, de humilhado a líder. E o que diz aqui, Jefité livra aos israelitas. E o que ele fala? Era então Jefité o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando ia grandes, expulsaram Jefité e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai. Por quê? Porque és filho de outra mulher. Olha o desprezo aí, pessoal. Daqui a pouquinho vamos falar sobre isso.
3. Então Jefité fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram com ele, e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejaram, foram os anciãos de Gileade buscar Jefité lá na terra de Tobi, e disseram a Jefité: vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Ou seja, só buscaram pela presença de Jefité quando a corda estava onde, pastora? No pescoço. Quando os filhos, foram ali realmente confrontados, quando eles pelejaram ali, contra Israel, os filhos de Amon, contra Israel, ali que eles foram se lembrar de Jefité. Infelizmente, isso acontece muito, no meio das famílias, nas boas famílias. Às vezes a pessoa uma despreza a outra, uma, com toda a sua prepotência, o seu orgulho, a sua altivez, acaba desprezando umas das outras, mas depois, quando precisa, vai lá e chama pela pessoa, pede ajuda, aí quebra, aquele cristal, quebra aquele orgulho todo e vai lá e realmente pede o que tem que pedir. E Jefité, a Bíblia relata que ele até foi, Ele se tornou realmente um libertador daquele povo, fez ali o que era para ser feito, o que era para ser realizado, mas eu quero ressaltar algo aqui muito interessante, porque a Bíblia vai dizer que os seus meio-irmãos desprezaram a Jefité. Mas por quê? Porque era filho de uma mulher estranha, era filho de uma prostituta, eles eram irmãos do mesmo pai, mas de mães diferentes. Então, o que a gente interpreta com tudo isso? Que, muitas das vezes, a pessoa, ela faz uma determinada coisa daqui, ela age de uma forma, acolá, e quando a gente, entende que há ali, vamos dizer, uma vontade de alcançar alguma coisa, mas que o outro ali não consegue, aí o demais também não tem tido êxito com nada. O que eles fazem? Tem o fulano, vamos pedir ele para emprestar o carro, vamos pedir ele para nos levar no hospital, vamos pedir a ele então, para ver se ele arruma uma vaga de emprego lá na empresa onde ele trabalha. Mas agora então, é filho? Só porque precisa, agora então pede pela ajuda só porque realmente está precisando, está sendo ali coagido, está sendo ali, talvez ali se submetido, Estavam ali submetendo, os filhos de Amon contra os de Israel. Aí agora Jefité é bom, agora Jefité é valente, é valoroso, porque antes não prestava. Geralmente tem muito isso no meio de muitas famílias. As pessoas só dão valor quando perdem, quando saem de casa, ou quando enfrentam batalhas, ou adversidades, aí é que elas vão lembrar, peraí, o que eu fiz? É meio irmão, mas é irmão, não é verdade? Pode ser meio, mas é irmão, o nome já diz meio, irmão, então é irmão. Ou seja, se a gente começar a agir dessa forma, querendo excluir as pessoas, querendo se afastar umas das outras só porque é filho de um traficante, é filho de uma prostituta, ou é filho de uma pessoa que tem uma religião diferente que a nossa, ora, onde esse mundo vai parar, Com tanto que a gente já vê por aí, pessoas assassinando umas às outras a troco de nada, pessoas matando os animaizinhos, Porque estão latindo, fazendo barulho, aí o outro vai lá, não tem paciência, vai lá e tira a vida do bichinho e às vezes até do ser humano. O que vai fazer com o ser humano se já está fazendo com o animal, De uma forma tão sorrateira, tão baixa. Mas isso é o quê, pastora? Isso é o pecado entrando no ser humano. Isso é a sociedade sendo corrompida. Isso são as coisas que entram e contaminam a pessoa. E a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Vamos falar mais sobre isso. Eu quero falar exatamente nesse ponto aqui crucial, onde os seus meio-irmãos, se desfazem ali de Jefité. Vamos falar sobre isso no próximo bloco, mas agora vamos a um break. Daqui a pouquinho estamos de volta. Até já! Bom, de volta ao nosso programa. Hoje estamos falando de Jefité. Isso mesmo, eu estou ministrando aqui
em Juízes 11, do 1 ao 3, foi a leitura que eu fiz no primeiro bloco, falando desse homem guerreiro, valente, valoroso, mas porém filho de uma prostituta. E a Bíblia vai relatar que os seus meio-irmãos se desfizeram muito de Jefité, maltrataram muito a Jefité. Um pouco covarde, né, com Jefité. Foram pessoas, né, que expulsaram a Jefité de casa exatamente por ele ser filho de quem ele era. Mas não importa, seja a pessoa que for, nós devemos tratar bem a todos. Seja filho de um traficante, de uma prostituta, de uma pessoa que está em outra religião. Eu acho que, né, é uma coisa fundamental e que vale a pena ressaltar é que nós devemos ter paz com todos. Né? A gente precisa ter paz com todos. Já existem tantas coisas ruins por esse mundo, então não dá para a gente querer pisar nas pessoas, destratar as pessoas, desprezar as pessoas. Mas Jefité, a Bíblia vai dizer que ele foi muito desprezado, ele foi humilhado, mas de humilhado a líder, né, pessoal? Porque a Bíblia diz que houve uma batalha entre os filhos de Amon com os filhos de Israel, e quem é que sai vencendo aí? Os filhos de Israel, mas por conta de Jefité. Porque quando a corda apertou no pescocinho lá dos meio-irmãos lá de Jefité, a Bíblia diz que eles foram correndo chamar Jefité. Ô Jefité, em outras palavras, nos ajuda aqui porque o negócio está difícil. O negócio está complicado. E não é assim que acontece na nossa família? Às vezes alguém nos despreza daqui, nos desdenha acolá, né? Faz pouco caso da gente, mas quando a gente menos espera, olha, coloca meu nome no caderno de oração. Você está indo para a igreja? Você pode orar por mim? Você tem como pedir a pastora para vir aqui em casa fazer uma oração? Porque minha filha está acamada, porque meu marido está assim, porque aqui em casa as coisas estão quebrando, eu estou vendo um vulto, eu estou ouvindo vozes. É desse jeito, pessoal. É dessa maneira que acontece quando precisam, aí correm, né, para pedir ajuda. Não foi diferente com Jefité. A Bíblia fala aqui, né, que a própria, né, esse próprio homem, a vida desse homem, ela realmente foi marcada, né, por tudo aquilo que ele passou, de rejeição pela própria família. Porém, a Bíblia vai dizer também que o Senhor valorizando a Jefité, né, aquele homem se tornou um homem exaltado para a glória de Deus, honrado para a glória de Deus, e foi realmente o que aconteceu. Olha o que diz aqui então no versículo de número 3. Então Jefité fugiu da presença dos seus irmãos, porque foi expulso da casa dos meio-irmãos dele, né? Ele fugiu da presença dos seus irmãos e habitou lá na terra de Tobi. Homens, né, que eram até levianos. Mas você vê, quando a pessoa ela tem o Espírito de Deus sobre ela, mas ela pode estar na Babilônia, igual Daniel estava, né? Mas não foi e não é e não se deixa ser contaminada. É isso, coisa linda isso. Por quê? Porque esses homens aqui, a Bíblia diz, olha, eram homens levianos. Ele habitou na terra de Tobi, tá? Juízes 11, verso 3. Homens levianos se ajuntaram com Jefité e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. E quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefité da terra de Tobi. A guerra começou. Quem é que eles foram buscar? Vamos lá buscar o nosso irmão, o meio-irmão da gente aí, porque o cara é valente, ele é valoroso. Ou seja, os meio-irmãos lá era tudo frouxo. Mas lembraram, né, de Jefité por ser valente e valoroso, apesar de ser filho de quem era. Mas isso pouco importa. Não é porque o pai é de um jeito covarde, né? Enfim, trabalha, né, fazendo bobagem, um monte de coisas erradas. O filho vai fazer tudo errado. Não. Você tem que olhar, né, e copiar os bons. Espera aí. Esse aqui é um exemplo para mim, então esse aqui que eu vou copiar. Né? A Bíblia mesmo relata, imitai a fé dos vossos pastores, porque vela pela vossa alma. Você quer imitar alguém, você imite as pessoas que são do bem, não é do mal, não é verdade? Jefité foi um exemplo, homem valoroso, valente, homem da tribo de Gade, um homem que fez a diferença, um homem que, né, não guardou mágoa do coração, porque a hora que os irmãos vieram cobrar, ô irmão, ajuda lá, como quem diz, tu é valente? Então a gente vai vencer a batalha através da sua vida. Ele poderia ter jogado na cara dos irmãos. Espera aí, vocês me expulsaram de casa, me jogaram para fora de casa,
Só porque eu era filho de quem eu era, né, de uma prostituta, e agora quer minha ajuda? Ah, se vira aí, ó, que vocês morram. Não, não, não. Homem de Deus, mulher de Deus, não coloca e nem guarda mágoa, nem ressentimento de quem quer que seja. Age de forma diferente. Vamos ver agora como é que seria um Jefité nos dias atuais, nos dias de hoje. Acompanhe comigo. Bom, eu era o pai de uma garota incrível. Minha única filha. Minha vida nunca foi fácil. Fui rejeitado e expulso pela minha família. Uma história de escândalo, de paternidade. Eu tive que me virar, construir o meu nome do zero, me tornei um líder, um cara de sucesso. Aí veio um momento de crise nacional e aqueles que me expulsaram vieram me pedir ajuda. Eu fiz um acordo, aceitei liderar, mas na pressão, no pico da adrenalina, eu fiz um voto estúpido, uma promessa vazia, desesperada. Disse que sacrificaria a primeira coisa que me recebesse na volta para casa, se eu vencesse. Eu venci a guerra. Foi uma vitória histórica, mas o preço foi minha filha. Minha única filha, correndo para me abraçar, celebrando meu sucesso. Aquele momento me destruiu. Eu tive que honrar a promessa impensada. Eu rasguei a minha alma. Minha filha, com uma força que eu nunca tive, aceitou o destino. Depois de 2 meses para se despedir, eu cumpri o voto. Hoje, eu vivo com o título, com o poder, mas o silêncio dessa casa me consome. Eu fui um líder para a nação, mas falhei como pai. Minha vitória é a minha sentença. Eu sou o pai que cometeu o erro irreversível e carrego esse luto silencioso para sempre. Eu sou o Jefité nos dias de hoje. Bom, então aí você já pode tirar suas conclusões, né? A valorização e a exaltação, queridos, ela vem de Deus. Os meio-irmãos lá de Jefité tiraram, né? Expulsaram ele de casa, porém Deus o honrou soberanamente. Deus deu a vitória para esse homem. A superação, né, desse homem foi maravilhosa. Ele superou a rejeição, ele superou ali os maus tratos, ele superou ali, né, toda o orgulho, né? Enfim, ele superou, foi tudo. Isso aqui é uma demonstração de fé, coragem, isso é uma demonstração de homem de Deus, isso aqui é uma demonstração de quem realmente, né, é pisado, é humilhado, é afrontado, né, de forma covarde, porque tiraram ele de dentro da própria casa, mas quando precisaram dele, ele estava ali, com as mãos estendidas. Seja você um Jefité que mesmo sendo desprezado, humilhado, afrontado, desprezado em tudo, né? Mas estenda as mãos todas as vezes que precisarem de você, haja de forma diferentemente de todas aquelas que você um dia já vivenciou na sua vida, porque os justos fazem a diferença. Não é isso que diz a palavra de Deus? Que há diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Então, creia nisso, porque todo humilhado, todo rejeitado, todo desprezado é exaltado por Ele, para a glória dele também. Olha, vou ficando por aqui e se esse programa te ajudou, curte lá e compartilha. Lá no YouTube vai ficar registrado. Meu forte abraço, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.